A paz do Senhor, chegamos na última lição desse primeiro trimestre de 2021 da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou Janaína Botti e hoje nós vamos entender o que é essa bendita esperança. Essa esperança que nós almejamos a que se torne real em breve. A lição de hoje, lição de número 13, tem por título Voltados os olhos para a bendita esperança. Qual é, então, a nossa bendita esperança? Que Jesus breve virá. O textual está em Tito 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. E a leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 1, dos versículos 6 ao 11. Como lemos aqui na verdade prática, então, essa nossa bendita esperança é real. Não é desejo, não é um sonho, não é utopia, mas é uma certeza, é uma convicção, como está lá em Hebreus 11 e 1. Nós temos fé sobre a vinda de Jesus. É a nossa convicção, nós temos certeza de que Jesus virá nos buscar. Ele prometeu e ele vai cumprir porque ele é fiel. Conforme o tempo está passando, nós vamos analisando, vamos vendo o desenrolar da história da humanidade à luz da Bíblia e percebemos os sinais preditos na palavra de Deus. Esses sinais estão acontecendo, estão se realizando. E nossa expectativa, conforme lemos a palavra de Deus, ela vai aumentando de que Jesus está voltando. Pelo menos a minha expectativa está cada dia maior de que breve Jesus virá. Eu creio, sim, que nós somos a geração do arrebatamento. A minha alma anseia, minha alma anela pela vinda de Jesus. Todos os dias eu oro, Jesus, venha logo, abrevia esse tempo. E eu oro também, Jesus, abre meus olhos e me mostra o que eu preciso ainda melhorar nesse processo de santificação, por onde andar, o que fazer, como viver cada dia mais parecida com Jesus. E eu oro, Jesus, não me deixe para trás, eu não quero ficar. A igreja do primeiro século tinha esse anelo, tinha essa esperança muito vívida de que Jesus estava para voltar. A igreja do primeiro século esperava Jesus todos os dias. Com o passar do tempo, as pessoas foram vendo que Jesus não voltava e foram entendendo que ia demorar um pouco mais. E ao mesmo tempo, as pessoas foram se envolvendo também cada vez mais em si mesmas, nos seus sonhos, nos seus projetos, nas coisas dessa vida e perderam um pouco do arrebatamento de vista. O arrebatamento, a vinda de Jesus é algo que nós precisamos viver muito bem o tempo presente, com os pés firmados aqui na terra, mas com os olhos no céu. É assim que nós temos que viver, é assim que a Bíblia nos ensina a viver. E quando nós tiramos os olhos do céu e começamos, como Eva, olhar ao redor, nós acabamos nos perdendo um pouco e perdendo o nosso grande alvo de vista. Porque ao olhar ao redor, começamos a nos comparar e começamos a viver as coisas dessa vida de uma forma mais intensa. Então, a minha pergunta para você hoje é: como está a sua esperança na vinda de Jesus? Está um pouquinho apagada? Ou está como eu, orando todos os dias para que Jesus volte e orando, Jesus, não me deixe para trás? Como está a sua esperança? O objetivo da lição de hoje é afirmar que Jesus virá em breve, nos mostrar o quanto precisamos estar preparados, vigilantes, fiéis, anelando, ansiando que Jesus venha logo. Esses são os objetivos da lição de hoje.
Então, dentro desse assunto, nós vamos ver alguns pontos para avivar a nossa esperança, para deixar essa esperança cada vez maior e forte e pulsante. E nós temos 3 palavras principais nessa lição: iminência, comportamento e fidelidade. Essa iminência tem a ver com o breve Jesus virá. Breve o Senhor voltará. Ele prometeu aqui em João 14 que ele viria nos buscar. E ele é fiel, como eu disse lá na introdução. Ele vem. Ele vai cumprir com isso. Disso nós não temos dúvida. Mas nós precisamos entender na nossa mente que se breve virá, é breve virá mesmo, está para acontecer, é iminente, que tem a ver com logo, com repentino, com de repente, com um piscar de olhos. Não vai dar tempo de fazermos nada. Nessa lição nós devemos entender de forma muito consciente que Jesus está para voltar. E a nossa consciência da iminência da volta de Jesus breve deve ser tão forte na nossa mente que influencia o nosso comportamento, o nosso estilo de vida e principalmente a nossa fidelidade para com Deus. Entender esse breve virá deve sim trazer uma intimidade maior com Deus a cada dia. Cada dia querendo estar mais próximo de Deus. Cada dia querendo estar mais próximo do noivo. Cada dia buscando estar mais e mais fiel na presença de Deus. A segunda vinda de Jesus é uma verdade aceita por todos os que creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Por todos os ramos, vamos dizer assim, por todas as placas de igreja, por tudo que se diz cristianismo, a segunda vinda de Jesus é certa, é uma verdade. Todos os cristãos acreditam na segunda vinda de Jesus. A divergência surge em como isso vai acontecer. A discordância está em que momento isso vai acontecer e como vai acontecer. Há muitas interpretações, há muitos entendimentos, e na lição de hoje não cabe isso, não é o tema, não é o foco aqui. Mas, de forma geral, as divergências se referem ao arrebatamento, a segunda vinda, lá em 1 Tessalonicenses 4:15, e a vinda de Jesus em glória, 2 Tessalonicenses 2:8. Resumindo num português bem simples, as divergências, os desentendimentos se referem principalmente a se o arrebatamento vai acontecer antes dos 7 anos da grande tribulação, chama-se pré-tribulacionista, no meio da grande tribulação, ou seja, nos 3 anos e meio, ou ao final dos 7 anos, chamado então de pós-tribulação. Mas o mais importante que eu sempre falo não é entender ou se posicionar de uma forma muito firme em qual dessas linhas acreditamos. Eu particularmente sou pré-tribulacionista, mas esse não é o ponto principal. O ponto principal é você estar preparado para, independente de quando Jesus vier, você vá com Ele. Se atente em ser fiel a Deus, se atente em buscar a Deus, se atente em ter uma caminhada com Deus, em cumprir com a missão que Jesus nos deixou. Esse deve ser o nosso objetivo principal, muito mais do que se definir uma coisa ou se definir outra, muito mais do que isso. O mais importante de tudo isso é você subir quando Jesus vier, é você subir no arrebatamento. Então esteja preparado, se ocupe antes de qualquer coisa de estar com a sua vida no altar, de ser fiel a Deus, de atender o ID de Jesus, de atender a grande comissão, de cumprir com os mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Se ocupe disso em primeiro lugar. E aí depois de tudo isso, aí sim, procure entender as linhas teológicas do pré, do meio, do pós-tribulação,
e outros detalhes sobre escatologia, sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Jesus. Mas veja que eu não estou dizendo que isso não é importante. É sim, é importante entender. Mas tem algo que é mais importante que isso. Não vai adiantar eu acumular conhecimento, entender tudo isso, se no arrebatamento eu ficar. Então se preocupe antes de ter a sua vida de tal forma que não sobre dúvidas de que você vai subir no arrebatamento, de que você estará na eternidade com Deus. Inclusive, por falar de conhecimento, aqui em Atos 1 e 11, que está na leitura em classe, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Aqui está falando da vinda de Jesus em glória e não do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, o mundo não vai ver o momento do arrebatamento. Eles vão sentir falta dos servos de Deus aqui na terra. Eles vão sentir falta de um povo, porque esse povo vai sumir num piscar de olhos. Mas eles não vão ver. Este versículo que todo mundo vai ver Jesus vindo em glória, não é no momento do arrebatamento da igreja. Só para dar aqui uma pitadinha, um ponto aí importante dentro do que nós chamamos de escatologia. Então, a segunda vida de Jesus tem esse momento do arrebatamento. E é sobre esse momento que nós falamos que é a nossa bendita esperança. Que não é sonho, que não é desejo, mas é algo real que está para acontecer. Como eu disse, é uma promessa de Jesus. Está aqui em João 14, dos versículos 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, Jesus nos prometeu que ele vem nos buscar e ele vai cumprir. Antes do Pentecostes, lá em Atos 2, que nós estamos estudando nesse trimestre todo, os discípulos, eles não entenderam muito bem o que Jesus estava falando aqui em João 14. Eles entendiam que se tratava de um reino físico, como está aqui no versículo 6 que eu citei. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E aí, olha só, esse não é o principal ponto, para saber quando. Eles perguntaram, neste tempo, quando Jesus vier, quando Jesus voltar. Mas Jesus os corrigiu em 2 pontos. A restauração do reino de Deus é para todos os povos, não é somente para Israel, conforme está aqui em João 14. Mas o principal que eu quero destacar é que Jesus os corrigiu de que o dia e a hora está fora do nosso saber. E sobre isso nós vemos aqui em Mateus, capítulo 24, e o versículo 36, que fala o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, neste momento, nem Jesus sabia sobre o dia e a hora da sua volta. Nós pregamos, nós ensinamos, nós cantamos louvores a Deus, falando que a vinda de Jesus está próxima. E Jesus nos deu sinais claros que mostram que o dia está, sim, cada vez mais próximo. Em Atos 2, nós vemos o cumprimento da profecia lá de Joel 2, do 28 em diante. E esse Pentecostes, essa descida do Espírito Santo em Atos 2, é o primeiro sinal de que o dia da volta de Jesus está próximo, esse avivamento, esse derramamento do poder. Então começou em Atos 2 e vem até hoje. E o segundo sinal que Jesus nos deixou é a criação do Estado de Israel. Se refere à criação do Estado de Israel, conforme nós vemos aqui em Lucas 21, dos versículos 29 ao 31. O Estado de Israel foi aprovado pelas Nações Unidas em novembro de 47, mas
só se tornou real com a publicação do decreto em maio de 48. E entendemos que é o cumprimento do sinal que Jesus falou aqui em Lucas 21. Inclusive, eu quero ler aqui Lucas 21, dos versículos 34 ao 36, sobre como nós devemos viver. Então, Jesus deu sinais, mas ele também falou como nós devemos viver, conforme vamos percebendo esses sinais, conforme entendemos que ele está por vir. Versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para aquele dia que não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então veja o que Jesus está falando aqui. Que para quem está esperando por Ele, para quem está preparado, o dia da sua volta, o dia da sua vinda, não vai ser surpresa. Olha só. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então não vai ser surpresa se eu já estou esperando. Então vai ser surpresa um povo desaparecer nessa terra. Mas essa surpresa vai ser para os que não servem a Deus, para aqueles que não vão subir. Para quem está esperando e está preparado, não vai ser surpresa. Nós já estamos esperando. Então se ele vier hoje, se ele vier daqui a pouco, se eu estiver aqui falando, meu olho piscar aqui e abrir lá na glória, não vai ser surpresa para mim, porque eu estou esperando e estou preparada. E é isso que Jesus falou aqui. E nós devemos viver dessa forma, preparados, que a hora que ele vier, não vai nos pegar de surpresa. Então, antes de nós olharmos tanto para isso, para aquilo, avaliarmos tanto, olharmos muito ao redor para os problemas, para a situação que estamos vivendo, pandemia, a igreja fechada, a igreja fisicamente fechada nesse momento, nós não devemos nos ocupar com isso. Jesus nos fala. Nós devemos nos ocupar de estarmos preparados. E aí, entendendo que Jesus está para vir e que nós devemos estar preparados, a nossa mente compreendendo que Jesus está por vir, sim, há sinais, há muitos sinais, né? Não cabe aqui citar esses sinais porque não temos tempo para isso, mas está na Bíblia, leia sua Bíblia e você vai ver os sinais se cumprindo. Você vai ver muita coisa acontecendo. Jesus está por vir. E entendendo isso, então, de forma consciente, nós percebemos, então, uma necessidade no nosso comportamento. O nosso comportamento deve estar atento, deve estar vigilante. Nós devemos ter um comportamento, então, de vigilância constante. Vigilância para quê? Para cuidar de não cair, para não nos afastarmos nem um só passo do caminho que leva para a eternidade. Vigilância significa agir com cuidado, é prestar atenção, é estar olhando tudo ao nosso redor. É vigilante sobre a nossa vida, minha vida, de forma individual, e não vigiar a vida dos outros. Então, é vigilante para que eu não caia. É vigilante para que eu tenha precaução de não correr nenhum risco de acontecer de Jesus vir e eu não estar preparada. Então, essa vigilância nos fala sobre estar preparados, estarmos atentos por onde estamos andando, o que estamos fazendo, estarmos atentos no nosso comportamento, no nosso estilo de vida, de estarmos vivendo uma vida para Deus, uma vida que glorifica a Deus. Como eu disse, de não sair do caminho. Mateus 6:21, nós vemos sobre o nosso coração. Onde nós temos o nosso coração? Nós vemos o seguinte aqui no 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. No que nós temos pensado, no que nós temos nos dedicado, o que temos feito da nossa vida. Vigilância fala sobre isso, sobre olhar o nosso estilo de vida. Onde está o teu coração?
O que tem alimentado o teu coração? Com o que você tem se ocupado? Pense sobre isso. Você tem se ocupado em se preparar para ir para a eternidade? Você tem se preparado para o arrebatamento? Você está preparado para subir com Jesus? Pense sobre isso. Mateus 24:44, nós lemos: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, nós temos que estar realmente preparados. Isso fala de comportamento. Eu já falei sobre breve Jesus virá, a iminência, a necessidade de entender que isso está para acontecer breve. A segunda palavrinha é comportamento. Nós precisamos ter o nosso comportamento vigilante. Precisamos estar vigilantes no nosso estilo de vida. Ter um estilo de vida que realmente representa o estilo de vida do discípulo de Jesus, da pessoa que vai morar na eternidade. Nós vemos sobre isso em Mateus 24:42, 25:13, Marcos 13:33, Lucas 21:36, 1 Tessalonicenses 5:2-6, 2 Pedro 3:8-10. Nós precisamos estar atentos. Jesus nos ensinou sobre isso. Os principais discursos de Jesus estão em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, que foi inclusive da onde eu citei as referências. E estarmos vigilantes, se nós nos ocuparmos em ter um estilo de vida que glorifica a Deus, nós não vamos perder tempo, nos ocupar ou ter o nosso olhar, o nosso foco desviado pelos alarmes falsos que têm acontecido no decorrer aí dos últimos 2020 anos, praticamente. Muitos se acham mais sabidos e esses sabidos se acham mais competentes, ignoram esses versículos que o próprio Jesus nos disse, para não se ocupar com o tempo, com quando isso vai acontecer. Eles ficam então aí fazendo cálculos e marcando datas para a volta de Jesus. Nós vemos isso em toda a história, aqui não dá tempo de citar sobre isso, mas vemos isso em toda a história e agora recentemente nessa pandemia tem surgido aí muitas profecias, sonhos, revelações falando sobre a volta de Jesus, alguns sendo ousados e dando até datas, mas Jesus disse que nós não temos como saber isso. Realmente vai acontecer de forma repentina e ninguém vai acertar a data nenhuma. Não tem como. Então, não perca tempo vendo essas coisas, essas datas, esses cálculos. Se ocupe em servir a Jesus. Muitos, inclusive, erraram a data que eles tinham dado, recalcularam, se justificaram, mas é perca de tempo e é até errado tentar entender, tentar calcular e tentar saber quando é que Jesus virá. Sobre saber o dia e a hora, já li aqui em Mateus 24:36, está em Marcos 13:32 também, e Jesus nos fala aqui em Atos 1:7, não vos pertence saber. Então, não temos que saber, não temos que nos ocupar em tentar saber. Temos muita coisa para fazer. Temos que pregar o evangelho, temos que fazer discípulos, temos que ensinar o que Jesus nos deixou, temos que praticar, temos que ter uma vida que glorifica a Deus, viver uma vida que glorifica a Deus. Temos bastante coisa para fazer, muito mais importantes e sérias do que ficar perdendo tempo e se ocupando com o cálculo do dia da volta de Jesus. E como eu disse, a volta de Jesus, ela só vai ser surpresa para quem não subir. Para quem está esperando e para quem vive uma vida ansiando pela volta de Jesus, pelo arrebatamento, não vai ser pego de surpresa. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aqui em 1 Tessalonicenses 5:4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem é do dia, ou seja, quem é da luz, quem é de Jesus, quem está esperando, não vai ser pego desprevenido.
Nós lemos também 2 Timóteo 4 e 8, o apóstolo Paulo aqui falando para Timóteo o seguinte: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Nós temos que amar a vinda de Jesus, esperar, ansiar, desejar, porque ela está para acontecer. E nós, estando preparados, não seremos surpreendidos. Leia também, e novamente, Mateus 24 e 36, Marcos 13 e 32, falando sobre o dia e a hora que ninguém sabe. Esse ensino, essa doutrina, esse tanto falar de que Jesus está para vir, não é para nos assustar e nem para nos desesperar, é para nos alertar de estarmos preparados. Deixar os fardos dessa vida, as preocupações, as dores, o pensamento desse século. Não nos ocupar com as coisas materiais de forma a não termos tempo de cuidar das espirituais. Esse ensino, ele é para aumentar a nossa esperança, avivar o que no título lemos, a bendita esperança em nós. Não é para criar falsas expectativas. Quando ficamos olhando datas e cálculos que algumas pessoas fazem, algumas profecias dizendo de quando vai acontecer, nós criamos falsas expectativas e nos frustramos. E muitos têm se desviado por causa disso. Então vamos ter esse alerta. Jesus disse que não cabe a nós saber. Então não se ocupe com isso. Se ocupe em se preparar. 1 Tessalonicenses 5:2 fala o seguinte: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, a surpresa vai ser para os que não servem a Deus, para aqueles que não estão com sua vida no altar. Para nós, vai ser um dia normal. Nós não vamos acordar de manhã sentindo algo diferente. Nós não vamos acordar de manhã tendo um pressentimento de que hoje é a vinda de Jesus. Não, nós teremos um dia normal. A Bíblia fala que estaremos trabalhando, estaremos vivendo nossas vidas. Então, nós temos que estar preparados, porque vai ser um dia normal, nós não vamos sentir algo diferente, nada disso. Quando nós sabemos a hora que a pessoa vem na nossa casa, muitas vezes nós corremos para fazer alguma coisa um pouco antes dela vir. Nos preparamos um pouco antes dela vir. Nós não nos preparamos 2 ou 3 dias antes, uma semana antes. A gente deixa para se preparar no dia que ela vem, um pouco antes. Fazemos ali alguns comes e bebes, um cafezinho fresco, para o horário que ela está chegando. Na vida espiritual não é assim, porque se fosse assim seria injusto. Deus é um Deus fiel, um Deus justo. Não tem data marcada para Jesus, justamente porque senão muitos iriam deixar para 10 minutos antes, um dia antes da volta de Jesus, para tentar colocar sua vida no altar. Iam ter uma vida pecaminosa, uma vida aí de qualquer jeito, e não é assim. Guerras e rumores de guerra não são sinais, já são o início das dores. Então, nós precisamos entender que a vinda de Jesus está para acontecer. É no piscar de olhos. E nós temos que estar preparados. Como eu disse, nós não vamos acordar de manhã e ter um pressentimento, ter um sinal de que hoje é a vinda de Jesus. E por isso mesmo temos que estar preparados. Vigilantes. Conectados o tempo inteiro com Deus. E entendendo isso de forma consciente, de forma racional, como eu disse, que Jesus está para voltar, tendo um comportamento de vigilância, nós vamos entender então que nesse comportamento de vigilância precisamos viver uma vida de fidelidade. Então, vivendo com fidelidade é sobre isso, sermos fiéis a Deus. Fidelidade é um atributo de Deus, um atributo que faz parte de um conjunto de outros atributos que nós chamamos de atributos morais ou transitivos. São atributos que Deus comunica conosco,
que nós devemos refletir esses atributos em nós também. A bondade, o amor, justiça e fidelidade. Fidelidade tem a ver com fé, tem a ver com lealdade, com compromisso, com respeito. Fidelidade é característica de quem vive uma vida para glorificar a Deus. Nossa vida deve sim glorificar a Deus, tudo que fizermos. 1 Coríntios 10:31, Mateus 5:16 fala sobre isso. No dicionário da língua portuguesa, nós vemos que o conceito de fidelidade é qualidade daquele que é fiel, devotado a alguém ou alguma coisa, constância de sentimentos, afeições, hábitos, observação rigorosa da verdade, precisão no cumprimento da verdade. Então, fidelidade tem a ver com constância. Eu não posso hoje estar bem, amanhã estar caída, depois tentar me levantar de novo. A gente sabe que esses altos e baixos fazem parte da vida, mas espiritualmente falando, o crente maduro, ele tem constância na sua oração, na leitura da Bíblia, no viver fiel a Deus. Sabemos que Deus é fiel e lemos sobre isso em muitos versículos. Eu quero citar aqui 1 Coríntios 1:9, 2 Tessalonicenses 3:13 e 2 Timóteo 2:13. A fidelidade de Deus é grande, não tem como medir. Lamentações 13:23. Fidelidade de Deus tem a ver com firmeza. Salmo 36:5 e 89:2. Deus é santo e ele exige santidade do seu povo. Vemos isso lá no Pentateuco, lá em Levítico principalmente. E da mesma forma que Deus é santo e exige santidade do seu povo, Deus é fiel e exige fidelidade do seu povo. Então, da mesma forma que Deus é fiel, nós devemos também desenvolver, viver uma vida de fidelidade a Deus, uma vida firmada naquilo que a Bíblia nos ensina, no viver com a mente de Cristo, cada dia buscando viver de uma forma mais parecida com Cristo. E temos que citar Filipenses 2, do 3 em diante, tendo o mesmo sentimento de Cristo que se esvaziou, se fez servo. Então nós temos que viver uma vida onde cada vez mais vai saindo o eu e entrando Jesus. Nós temos que ter a mente de Cristo. Se nós queremos viver a vontade de Deus, nós precisamos cuidar da nossa mente, cuidar com o que pensamos, Filipenses 4:8, e renovar a nossa mente todos os dias. Tirar aquilo que pensamos influenciado pelo mundo e colocar aquilo que Jesus nos ensina a pensar, o estilo de vida que agrada a Deus. Romanos 12:2. Nós só vamos conhecer a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável, quando nós tivermos a nossa mente renovada diariamente. Então, nós precisamos entender que fidelidade tem a ver com ser fiel, e ser fiel está ligado à fé, a nossa fé, que fala sobre firmeza, de saber exatamente no que estamos acreditando. Hebreus 11:1, nós lemos ali o conceito de fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, fé é o firme fundamento. Fé tem a ver com firmeza, tem a ver com convicção. Não só de acreditar, mas de confiar. Muitos acreditam em Deus, mas somente aqueles que confiam em Deus terão uma vida vivida de forma a agradar a Deus, uma vida de fidelidade a Deus. Então, fidelidade tem a ver com ser fiel, que tem a ver com fé. Gálatas 5:22, nós vemos então que fé faz parte do fruto do Espírito. Para desenvolvermos o fruto do Espírito, nós precisamos estar enxertados na videira, que é Jesus. O Espírito Santo, ele nos ajuda a desenvolver essa virtude da vida cristã, que é a fé. Sem fé, nós não conseguiremos ter uma vida de fidelidade a Deus.
O Espírito Santo nos ajuda a orar, Romanos 8, 27, versículos 26 e 27, Gálatas 5 e 5, Efésios 1, 13 e 14, Gálatas 6, versículos 7 a 10, Romanos 2 e 10, Mateus 24, os versículos 4, os versículos 21, os versículos 44, os versículos 50, Mateus 25 e 13, Lucas 12 e 35, versículo 40, Lucas 21, 34 a 36, que eu já li, que é sobre ter uma vida vivida na presença de Deus. E aí, voltando um pouquinho aqui para a nossa leitura em classe, Atos 1 e 7, Jesus nos fala: não vos pertence saber os tempos ou as estações. O que é isso então? Esse tempos aqui está no grego, é cronos, que tem a ver com calendário, com cronologia, mas na verdade tem a ver com linha do tempo, ou seja, um longo período. Nós só podemos ver a linha do tempo com várias datas, né? Ou seja, ao longo do tempo. E o estações que Jesus fala aqui, aí tem a ver com kairos, né? No grego kairos, que tem a ver com ocasião. Muitas pessoas falam que kairos é somente o tempo de Deus, mas kairos tem um entendimento de ocasião, de evento, de algo ligado, algo rápido, momento. Então, estações, né? As estações, por exemplo, que nós temos, que são 4, né? Primavera, verão, outono e inverno, elas são bem menores em relação ao tempo, em relação à linha do tempo. E é isso que nós precisamos entender. Jesus fala aqui de linha do tempo sobre longo período. E kairos falando de coisas específicas, eventos rápidos, momento oportuno. Kairos tem a ver com momento oportuno. Momento é coisa rápida. E aí Jesus disse então, não vos pertence saber a linha do tempo ou o momento específico que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então não cabe a nós. Por isso a necessidade de vivermos com fidelidade e sermos, como eu já li aqui, em 2 Timóteo 4, versículo 8, sermos como Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É isso que nos importa. Guardar a nossa fé. Viver com fidelidade para que naquele dia o Senhor, reto juiz, dará ali então a coroa da justiça. Temos que aprender com Paulo. Temos muito que aprender ainda. Viver com fidelidade. Nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Buscar o batismo com o Espírito Santo, como vimos lá no início do trimestre, lições 1, 2 e 3. Crer e buscar os dons espirituais para a edificação da igreja, na lição 4. Precisamos estar enraizados em Jesus, enxertados ali em Jesus, para desenvolver o fruto do Espírito, como vimos na lição 5, como lemos em Filipenses 2, os versículos 3 a 11. Tendo o eu crucificado, nos esvaziando de nós mesmos. Nós precisamos entender que a vida cristã aqui é uma caminhada de santificação, é um processo de santificação, como vimos na lição 6, que viver a ética do Espírito é ter a mente de Jesus, cultuando a Deus sim, com liberdade sim, mas sempre com reverência, conforme aprendemos na lição 7. Cada dia mais comprometidos com a palavra de Deus, como aprendemos na lição 8. Aprendendo a viver de acordo com a palavra de Deus e ensinando a palavra de Deus. Devemos entender que é necessário viver cada dia mais comprometidos com a palavra de Deus e comprometidos com o Deus da palavra. Tiago 1:22. Precisamos aprender, mas precisamos praticar também. Precisamos viver o fervor espiritual, cheios a cada dia, porque não tem estoque de fervor espiritual. A cada dia eu preciso me encher para viver o dia de hoje. Na lição 9 nós vimos isso. É todo dia e o dia todo sermos cheios do Espírito Santo. E quando estamos no fervor espiritual, avivados, oramos por cura, conforme vimos na lição 10. Quando vivemos avivados pelo Espírito Santo,
temos fé de que Jesus cura hoje também, física e emocionalmente. E se não física, mas Ele nos cura emocionalmente e leva a pessoa salva. No fervor do Espírito Santo, nós vamos nos encher de tal forma que vamos sair evangelizando com ousadia, como vimos na lição 11, e entender que mais do que falar de Jesus, nós precisamos viver o que Jesus nos deixou, porque nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo deve ver Jesus em nós, o mundo deve ver Deus em nós. E aí, vivendo essa vida que agrada a Deus, nós vamos entender que precisamos fazer discípulos de Jesus. Não falando daquilo que queremos, do que achamos certo, mas ensinando aquilo que Jesus nos ensinou, conforme vimos na lição de semana passada, a lição 12. E que sigamos nessa lida, cumprindo com o ídolo de Jesus, que está aqui na lição, na leitura em classe, Atos 1 e o versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até nos confins da terra. E o meu desejo e a minha oração, no encerramento desse trimestre, no encerramento dessa lição, é que nós sigamos nesse processo de santificação, entendendo que Jesus está voltando, entendendo que nós precisamos ter uma vida de vigilância, um comportamento, um estilo de vida que agrada a Deus, uma vida de fidelidade a Deus. Que você realmente tenha entendido, tenha sido despertado de que Jesus está voltando. Em breve Jesus virá. E que você, estando consciente disso, de que está para acontecer a qualquer momento, o seu comportamento seja um comportamento de servo vigilante, que está observando, que está cuidando para não se afastar da caminhada com Jesus nem um só passo. E que tendo esse comportamento e entendendo que você deve viver uma vida de fidelidade a Deus. O meu desejo é que você viva assim até aquele momento, até aquele dia, que no piscar de olhos, a bendita esperança da vinda de Jesus se torne real. Que eu pisque os olhos aqui, e no momento que abrir os meus olhos, eu já estarei na eternidade. O meu desejo é eu estando lá, eu vejo você lá também. Amém? Deus te abençoe. E até a próxima lição, se Jesus não voltar até lá. Amém? Deus te abençoe.